Ter coragem para deixar tudo para trás e começar uma nova história é para poucos. E o nosso entrevistado de hoje, o Flávio Cavalcante, dono do Bolo do Flávio, uma grande rede de lojas de bolos em Brasília, vai contar um pouco sobre a sua história. Como foi começar uma nova história, abrir mão de muitas coisas para viver um sonho. Tudo bom, Flávio? Tudo bem. É um prazer te receber aqui no Vida em Conexão. Eu queria hoje conversar um pouco com você, conhecer um pouco a sua história, que eu estou te conhecendo também de um pouco tempo para cá, e as pessoas devem te conhecer já como um grande empresário em Brasília e também conhecer a sua história. Porque geralmente a gente vê aquele grande empresário hoje, bem-sucedido, não sabe o que a gente passou para chegar até ali, não é verdade? E eu queria conversar sobre como começou tudo isso. Vocês são da Paraíba, vocês vieram para Brasília, mas como começou esse sonho de ser um grande empresário, de ser um empreendedor? Boa tarde. Eu sou paraibano e me casei muito novo e eu venho de uma família de comerciantes que trabalhavam no ramo de padaria, só que a minha família não se deu muito bem, se deu muito bem nesse ramo, foram bem sucedidos, mas chegaram a perder tudo. Uhum. Só que meu avô, como ele era muito inteligente, ele conseguiu fazer um concurso, passou na Receita e teve um bom emprego. Uhum. Mas eu tinha dentro de mim a certeza que eu ia ser empreendedor, que eu ia crescer. Eu sempre fui muito trabalhador. 3 horas da manhã eu ia com minha avó para a feira. Nossa. Ela fazia bolo, ia vender lá e eu estava lá com ela. E eu sempre Isso aí é porque aquilo. você queria, assim, era uma vontade que você tinha de aprender. Isso, eu tinha vontade de aprender. E aí como eu falei, eu me casei novo e eu tinha isso dentro de mim, que eu tinha que trabalhar, que eu não ia deixar minha família passar necessidade, que eu ia lutar por isso. E aí comecei a trabalhar lá na Paraíba, comecei a mexer com casa de bolos, né? Só que as coisas não andavam, as coisas eram muito como se fosse amarrada, Não prosperava. Não prosperava. E aí chegou a nossa filha, a Rebeca, que hoje ela tem 13 anos, e eu comecei a ficar preocupado, porque assim, eu queria dar o melhor para minha família e as condições não chegavam. Uhum. Então daí a gente começamos a pensar, rapaz, nós poderíamos ir para um lugar que ninguém não conhece esse ramo nosso de casa de bolo, e de repente lá Deus vai nos abençoar. Então em janeiro de 2007 nós fizemos um passeio ao Goiás, que eu tenho um tio que mora lá, e ali já era o Senhor nos dirigindo, já preparando para o caminho, né, para nós virem para Brasília. Vindo para Brasília. E então viemos para passear e passamos em Brasília, e a minha esposa ela falou assim, rapaz, Brasília é um lugar bom, porque eu tinha um tio que falava que Brasília é o centro de tudo, é de onde sai o dinheiro, né? Verdade. Então, centro do poder do Brasil é aqui, né? Isso. E aí fomos para o Goiás, chegamos lá, ficamos de férias lá, e o nosso tio falou, rapaz, vocês querem vir para cá? Então a gente se empolgou e dissemos, vamos orar, vamos pedir a direção a Deus, mas com a certeza que ia voltar. Uhum. Chegamos até a alugar casa, já deixar tudo preparado. Isso, mas no Goiás, não em Brasília. No Goiás. Uhum. E então fomos embora para Paraíba, né? Chegamos lá, fomos falar com os familiares e ninguém apoiava. Todo mundo dizia que era uma loucura, que como é que você ia sair para um canto que você não conhece? Não tinha ninguém, né, para dar um apoio. Isso, só tinha apenas uma prima da minha esposa que morava lá. Mas a gente não gostava de incomodar ninguém, a gente queria sair independente, só com a ajuda de Deus. Uhum. E então decidimos, vendemos algumas coisas que nós tínhamos, que praticamente não era nada, e viemos então para o Goiás. E aí quando nós passamos em Brasília, a minha esposa falou, o lugar que eu quero ficar é aqui mesmo. Nossa. Aí aí paramos aqui, chegamos aqui no dia 21 de abril, que era aniversário de Brasília, por coincidência, e ficamos 2 dias e fomos para o Goiás. Mas decidido que ia voltar para Brasília, mas nós tínhamos que ir lá porque tinha feito um compromisso lá. Claro.
E aí chegamos lá e falamos para o meu tio lá, rapaz, nós vamos voltar para Brasília. E aí começamos a orar esses dias que ele estava lá. E aí Deus falou para nós, que o lugar que era Brasília mesmo. Entendi. Que a gente podia ir para Brasília, que lá o meu nome ia ser muito conhecido. Nossa, foi uma palavra de Deus que vocês receberam, né? Nós recebemos uma palavra que Deus lá ia abençoar e que o nome ia ser tão conhecido que nós ia ficar impressionado. Flávio, você estava contando no começo que você veio de uma família de empreendedores, os seus avós eram grandes empreendedores, foram grandes empreendedores na Paraíba, e que você disse que você já trabalhava então com casa de bolos lá e ela não prosperava. Ou essa ideia se tornou nova quando você chegou em Brasília? A ideia já existia. Entendi. Só que o deslançamento não tinha acontecido ainda. Então já existia algo similar lá. Isso. Então, aí você recebeu uma palavra de Deus que Brasília era o lugar, e aí você veio para cá então no ano de 2007. 2007. Então de 2007 a 2015 é muito pouco tempo para o sucesso que você já tem. Assim, uma empresa se consolida às vezes em 2, 3 anos, mas não multiplica como a sua multiplicou, não é verdade? Então, assim, hoje você tem 11 lojas, não é isso? Isso. E você tem um fluxo de vendas com certeza grande. Grande. E você imaginava que isso tudo aconteceria tão rapidamente assim? Em 7, 8 anos você teria tudo isso que você tem hoje e que você construiu, né? Não. Quando nós chegamos em Brasília, as coisas foram muito difíceis, porque nós vínhamos destinados a abrir uma loja, e começamos a procurar loja e as lojas não apareciam, era muito difícil. A reserva que nós trouxemos, que achava que era muito, eu falo para você, em 15 dias a reserva acabou. Nossa. E aí nós, como já estava na mão de Deus, disse agora é só com Deus. E começamos a procurar loja. Você chega num lugar que ninguém lhe conhece, quem vai dar crédito para você? E você tem que ter essa coisa de fiador, e aí você não tinha ninguém que você conhecia, né? Isso. E o que mais me alegra é porque tudo que Deus fez na vida da gente, a gente só nós e Deus mesmo. Não tinha fiador, não tinha patrocinador, não né? tinha. Uma pessoa que confiou no seu trabalho e acreditou no seu trabalho, né? Isso. E aí nós começamos não achamos loja. Então comecei a fabricar bolo em casa. E sexta, sábado e domingo ia para as feiras e vendia 8, 10 bolos. Nossa. Só dava mesmo para comer, porque quase não dá, Deus só não deixou passar fome. Fazia 10 bolos, vendia, comprava, fazia mais 10. Foi muito difícil, mas a gente sempre estava confiando que Deus estava com a gente, que o propósito dele era nos abençoar. Mesmo sabendo que tinha que enfrentar aquela dificuldade, tinha que ser forte, tinha que ter coragem. Muitas vezes o pensamento vinha, meu Deus, vou voltar para Paraíba. Claro. E minha esposa sempre também orando e me ajudando, me dando força, tentando me alegrar, porque para você, homem, provedor da casa, você está numa situação, num lugar fora, sem ter o que dá para a família. Uhum. Então, assim, Deus foi maravilhoso. Claro. E quando as coisas começaram a mudar na vida de vocês? Quando que você começou a ver que Deus começou a agir na vida de vocês? Chegou um dia que, do nada, eu consegui uma loja. E para completar a coincidência, que foi Deus que fez aquilo, né? Era uma pessoa, uma conterrânea minha, da Paraíba, tinha acabado de desocupar uma loja, lá em Sobradinho, e essa pessoa me alugou essa loja. Eu me lembro como se fosse hoje, eu não tinha nem o dinheiro de pagar o primeiro aluguel. Mas ela confiou em mim e nós abrimos uma loja muito simples. Os vizinhos diziam, rapaz, esse negócio só bolo, isso aqui em Brasília eu nunca vi, isso não vai dar certo. Coloca refrigerante, coloca pão de queijo. Mas eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo. Uhum. E aí iniciamos a primeira loja. Muito difícil, vendia 10 bolos, 15 bolos, porque as pessoas não tinham o costume de comer, de comprar bolo caseiro, né? Uhum. Então as pessoas foram chegando aos poucos e Deus foi enviando pessoas e chegou um momento que a gente estava vendendo 40 bolos por dia.
E aí eu peguei e pensei assim, meu Deus, o meu sonho era vender 100 bolos. Eu digo, no dia que eu chegar a vender 100 bolos, tô feliz. Tô rico. Pronto. Só que eu pensava muito pequeno. Deus estava com um projeto muito grande para a nossa vida, e eu estava pensando pequeno. Então as portas foram se abrindo, Deus foi abençoando, e aí chegou um momento que eu alcancei 100 bolos. E aí? Aí eu fiquei muito feliz, mas eu ainda não imaginava o que Deus estava preparando para nós, né? E então Deus começou a abençoar, e nossa primeira loja era perto de uns bares e tinha muito bêbado. E a gente começou a ver que as madames paravam nos carros e era gente chique, descia. E as pessoas diziam, eu compro aqui porque essa loja aqui tem alguma coisa diferente. Nossa. Tudo muito simples, mas as pessoas tinham prazer, porque era a bênção de Deus. Deus estava começando o processo. Deus encaminhava as pessoas para lá e, na verdade, era o Espírito Santo que já acolhia as pessoas, com certeza, né? Isso. E ela se sentiu em casa, como se estivesse em casa, né? E aí começamos. Então essa loja começou a fazer fila. Nós tivemos que ir comprando máquina e começou a fazer, era fila mesmo. 5h30 da tarde, Nossa. Tinha que baixar as portas porque não tinha mais, a gente não dava conta. Nossa, e você nunca imaginou isso? Nunca imaginava. E era eu, minha esposa, e depois minha mãe e meu irmão veio também para ajudar, que hoje eles estão à frente da loja de Taguatinga. E Deus foi abençoando. Então aí daí veio a segunda loja em Sobradinho, depois veio outro no Sudoeste. E aí as coisas foram crescendo. Foram crescendo. Aí veio Taguatinga, veio depois Águas Claras. Águas Claras, Deus tinha dado uma promessa para nós, que Ele ia dar uma loja para nós num canto que passava muito carro e que ia vender muito. E essa loja, quando a gente abriu em Águas Claras, eu digo assim que Deus abriu a torneira e deixou ela aberta direto. Porque começou a fazer fila e nós começamos a pegar a loja de lado e foi uma loucura, foi um ribuliço. Essa loja de Águas Claras foi loucura. E como é que você fez assim? Porque na verdade você estava aqui, você e sua esposa, como você falou, não tinha pessoas, amigas, familiares, e quando começou o ritmo a aumentar, você não imaginava que você ia ter que criar uma estrutura grande. Aí você já tinha uma experiência como empreendedor e administrador, porque não é fácil você também... às vezes as pessoas acham que administrar é simples, e não é, na verdade. Não é. Meu marido fala muito que não adianta você vender bem se você não sabe como ganhar e comprar bem, né? Então, queria saber como é que você fez para você ter essa estrutura, que você, na verdade, não tinha nenhum familiar, amigo, você já era uma pessoa que tinha esse know-how e esse jeito empreendedor para administrar, porque, na verdade, quando começa a vender, você falava, meu Deus, como é que eu vou fazer agora para produzir mais e contratar mais pessoas e saber como lidar com isso? Como é que foi isso para você? Assim? Foi Deus mesmo que me deu inteligência. Ele me deu mais um dom que eu não sabia que eu tinha e que eu, quando era pequeno, eu era muito ruim em matemática. Mas quando Deus começou a abençoar, Ele me deu mais um dom que eu comecei a controlar tudo da minha empresa. Entendi. Então, assim, eu que fazia compra, eu que pagava. Até hoje é desse jeito. Entendi. E Deus me deu, assim, um dom que eu comecei a controlar tudo. E de um conhecimento que você não sabia. sabia. Um conhecimento que eu não sabia, que até minha esposa brinca hoje e fala, rapaz, é tudo na cabeça. Nossa. Assim, Deus me deu outro dom. Que bom. Bom, a gente vai continuar conversando. Você que está em casa, não saia daí. No segundo bloco, a gente vai conversar um pouco mais sobre a história do Flávio, sobre o seu sucesso e alguns segredos que ele tem para passar para a gente de como se tornar um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso. A gente já volta.